e diz assim: pois Deus conheceu de antemão os seus. Diga comigo, conheceu os seus. Deus conheceu os seus e predestinou para se tornarem semelhante à imagem de seu filho. Diga comigo, tornarem semelhante à imagem do seu filho. Aleluias. A fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Amém. Podem se assentar, meus amados. Hoje nós celebramos a Páscoa, a ressurreição daquele que veio, morreu, para que eu e você tivéssemos vida, e ele venceu a morte para nos mostrar que nós nos encontraremos na eternidade. Amém? E o tema da nossa mensagem de hoje é identidade restaurada. Identidade restaurada. É o que o Senhor tem falado comigo. E segundo o dicionário, o que significa a palavra identidade? Primeiro é a qualidade daquilo que é idêntico. Segundo, identidade é um conjunto de características que distinguem uma pessoa. É o que te difere, é o que faz você diferente. E por meio da qual nós conseguimos ser individualizados. Na morte de Cristo, Jesus, nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Lá em Isaías, fala que Jesus, nós acabamos de ler, que Jesus entregou a sua vida para que Deus tivesse muitos descendentes. Jesus morreu, ele deixou de ser unigênito, o único, para ser primogênito, o primeiro de uma descendência de irmãos, de filhos de Deus. Jesus entregou a sua vida em obediência a Deus e por amor a nós. Assim, nós passamos a ser co-herdeiros. E o que é ser um co-herdeiro? Um co-herdeiro é aquele que recebe uma herança junto com outro. Se nós somos co-herdeiros com Cristo, nós recebemos junto com Cristo a herança do trono, a herança da vida eterna, a herança da paternidade de Deus. Recebemos com Cristo o acesso. Nós recebemos com Cristo a identidade de filho e filha de Deus. Lá em Romanos nós lemos que Deus nos conheceu antes de tudo. E Ele nos predestinou a nos tornarmos semelhantes ao seu Filho. Então, antes de tudo houvesse, antes que nós fôssemos gerados no ventre das nossas mães, o Senhor ele já havia nos predestinados a sermos semelhantes a Jesus, a sermos filhos de Deus. Então, Ele nos deu características que nos distinguem. Identidade é a distinção. Cada um tem a sua identidade, o seu número lá no registro da identidade, a filiação, tudo bonitinho. E quando o Senhor, Ele traz o plano perfeito, Ele nos traz uma nova identidade. E aí nós somos definidos como filhos de Deus e nos tornamos semelhantes a Jesus. E Deus, Ele me chama e Ele te chama para sermos filhos. Então, se você está aqui hoje, eu quero convidar você a rejeitar todo o pensamento que o diabo lança sobre a sua vida de menosprezo. Todo o pensamento de rejeição. Todo o pensamento de falta de paternidade. Todo o pensamento de desprezo que te assola caia por terra a partir de hoje, em nome de Jesus. Porque o céu te quis. O céu te desejou, o céu te planejou, o céu pensou com você. Deus sabia que você estaria aqui hoje recebendo essa palavra. Aleluias. Por mais que você foi rejeitado, traído, humilhado por alguém,
por uma figura paterna, uma figura materna. Dói. Eu sei como dói. E eu digo porque eu sei. Mas o Senhor, Ele nos chama e Ele quer ser o nosso Pai. Ele quer restaurar a sua identidade. Ele quer que você se sinta filha e filho dele. Nada nessa vida pode nos impedir de viver aquilo que Deus preparou para nós. Enxergue o agir do Senhor nos pequenos detalhes da sua vida. Muitas vezes, nós nos prendemos às nossas mazelas, às nossas dores, às nossas dificuldades. Nós nos prendemos, nós deixamos de viver a nossa identidade por aquilo que nós julgamos ser mais importante, aquilo que nós não somos. Mas o Senhor, Ele te ama assim como você é, e Ele deu a cada um de nós qualidades. Ele deu uma identidade, você é diferente, você é único. Então, e se você está aqui, talvez você é um sobrevivente de um acidente, de uma traição, de um abandono. Não importa o que você passou. Deus te preservou e Deus te escolheu. Amém? Aleluias. Deus te escolheu, Deus te amou e Ele te chama para andar em santidade, revelando a nossa identidade como Jesus, o seu Filho, assim o fez. Então, é desafiador, meus irmãos. É desafiador. Não é fácil andar em santidade. E acredite, não foi fácil para Jesus também. Lá em Hebreus 5, 8, 9 diz: embora fosse o Filho de Deus, aquele que desceu do céu, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. Jesus não veio sabendo, ele aprendeu na terra a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação para quem o obedece. Então, primeiro Jesus, ele foi disciplinado, ele foi ensinado. Por isso que Deus o mandou em forma de carne, para que ele pudesse viver como nós vivemos, para que ele pudesse ser um espelho para nós, para que ele pudesse ser a nossa esperança, de que nós podemos ser melhores, de que nós podemos, sim, andar em santidade, sim, sermos como o Senhor quer que sejamos. E quando a gente fala, né, sobre obediência, e tem hora que a gente vai dar piti, Deus, mas eu não dou conta, Senhor, igual Deus me chamou, eu não queria não. Mas Deus puxou minha orelha e falou, você vai, porque não é por você, é por mim, não sou eu quem não é você quem faz, sou eu, o Senhor, que te uso, que te capacito. E se Jesus, o Filho de Deus, que se fez carne, veio na terra, sofreu para ser obediente, nós também vamos sofrer e nós devemos obedecer. Não adianta dar piti, não adianta tentar negociar com Deus, não adianta questionar, Deus está doendo, mas é um ato de obediência. É aceitar a nossa identidade de filhos, porque um filho obedece ao seu pai e nós precisamos obedecer ao nosso Pai Celeste. Então, a Bíblia diz que nós somos herdeiros, que nós podemos ser usados, que nós somos prósperos, abençoados. E não dá para viver só essa parte da palavra. Nós precisamos também viver a outra parte, que é a da obediência. E tomar posse da sua identidade ajuda você a ser obediente e cumprir o seu chamado em Cristo. A nossa missão aqui na Terra, assim como Jesus, é dedicarmos a nossa vida em amor a Cristo, revelando a nossa identidade, a nossa essência, através do nosso viver. E quando eu falo sobre dedicar a nossa vida, eu não trago somente a ideia de abdicar de tudo e viver dentro da igreja, vou viver no meio santo, não vou andar com o povo do mundo, porque eu vou me afastar deles, eu quero viver em santidade com meu Deus. Mas nós precisamos analisar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não se isolava, pelo contrário.
Ele se assentava no meio daqueles que precisavam ouvir e aprender com ele. E é assim, e ele era sal, ele era luz, ele era diferente. Por isso que onde Jesus ia, ele atraía aquela multidão de pessoas. E aonde nós formos, nós devemos ser como o Senhor. Sal e luz diferentes. E o Senhor, ele trabalhou. O Senhor era carpinteiro, Jesus trabalhou, suou, ralou, chorou, sofreu, teve dor, aprendeu, se recolheu inúmeras vezes para orar, para ouvir a Deus e pedir orientação. E ele cumpriu no fim da sua jornada o seu propósito. Jesus viveu o seu propósito porque ele sabia qual que era a sua identidade, ele sabia quem ele era e o que ele veio fazer aqui na Terra. O maior entrave, o maior empecilho para viver o propósito que o Senhor tem para você, porque o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Não subestime a sua capacidade. Até porque não é sobre nós, é sobre o Senhor. E o maior entrave para viver o propósito é não conhecer sua própria identidade, é não saber quem é você em Deus e é não saber quem Deus é em você. E aí agora eu quero convidar vocês para nós olharmos para a vida de Moisés. Moisés, ainda dentro do ventre da sua mãe, Joquebede, ele teve a sua identidade abalada. Por que o inimigo ele faz isso? Desde o ventre da sua mãe. Moisés, ele nasceu no Egito e naquela época, Faraó determinou que fossem, ele não queria que o povo crescesse, o povo crescendo e multiplicando, e ele, meu Deus, vamos botar esse povo para trabalhar mais, para não dar tempo de procriar, não dá tempo de crescer. E o povo crescendo, e aí Faraó falou assim, então vamos matar os meninos e deixar as meninas. E o povo era escravo, ou seja, se nascesse homem, morria, se nascesse mulher, era escrava. E aí, quando Joquebede estava grávida, gente, tinha ultrassom, né, gente? Ela não sabia o que ia vir. E, com certeza, por instinto natural, ela desejava uma mulher. Porque não ia morrer, pelo menos ia viver com ela. Então, desde o ventre de sua mãe, Moisés sofreu um tipo de rejeição. E quando Moisés nasceu, a mãe dele escondeu ele por 3 meses e colocou ele dentro de um cesto. Moisés, mais uma vez, rejeitado. Porque a mãe dele quis? Não, porque as circunstâncias pediram. Foi apanhado pelo filho do rei, foi apanhado, né? A filha do rei encontrou, e a irmã de Moisés falou assim, não, eu tenho ali uma ama de leite. E levou para a mãe dele de novo. Amamentou. Depois ele foi retirado da sua mãe. Mais uma vez, rejeitado. E aí Moisés cresceu no palácio, foi criado como nobre. E quando ele tinha, por volta de 40 anos, ele resolveu visitar os seus irmãos e viu que eles eram maltratados. Moisés matou o feitor e fugiu para o deserto. No deserto, se casou, trabalhou para o seu sogro por mais 40 anos, até que um dia o Senhor se apresentou para Moisés numa chama de fogo, na sarça ardente. Moisés certamente tinha conflitos na sua mente. Afinal de contas, quem ele era? Rico, pobre? Ele era nobre, escravo? Ele era um defensor, ele era um assassino? Quem era Moisés? Ele não sabia, ele era confuso. Ele foi porque Moisés significa tirado das águas. Se ele foi tirado, ele foi jogado. Afinal de contas, ele foi... O que ele era? E ele sempre escutou a palavra Moisés. Todo mundo chama ele de Moisés. Tirado das águas, tirado das águas, tirado... Então aquilo criava em Moisés algo na cabeça dele. Mas Moisés ainda não conhecia o Senhor. Mas ele pedia naquela circunstância em que Moisés foi criado, existiam vários deuses, né? Deus para tudo. Então Moisés não sabia nem quem era o Deus dele. E um dia o Senhor se apresentou para Moisés e anunciou tê-lo escolhido para libertar seu povo do cativeiro egípcio e conduzi-lo à terra prometida.
As circunstâncias esmagavam a identidade de Moisés desde o ventre da mãe dele. E o diabo ele usa essas circunstâncias para gerar no nosso coração um espírito de orfandade, que nos faça duvidar que Deus nos ama. Moisés precisava ter um encontro com Deus para ter um encontro com a sua verdadeira identidade. Talvez você esteja buscando em outras coisas ou outras pessoas a sua significância. Mas somente Deus pode dar aquilo que você procura. É Ele quem te criou para um propósito. Então, quando Moisés se encontrou com o Senhor lá em Êxodo 3:5, Deus mandou ele tirar suas sandálias, porque o lugar que Moisés estava pisando era santo. Moisés, tira suas sandálias, porque onde você está entrando é um lugar santo. E quando o Senhor falava com Moisés, tira suas sandálias, Jesus mandava para Moisés se despir de todas as suas mazelas, de tudo aquilo que impedia de encontrar verdadeiramente com o Senhor. Para que ele fosse livre para viver a identidade, para viver o chamado pelo qual ele estava sendo chamado. Moisés foi humilde. Moisés se despiu, foi obediente a Deus. E a partir desse momento, Deus fez grandiosas obras através da vida de Moisés. E Deus tem grandes obras para realizar através da sua vida e da minha vida também. Amém? Mas para isso nós precisamos reconhecer a nossa identidade. Nos despir da nossa vaidade. Nos despir daquilo que nos aprisiona. E eu quero te perguntar, você se enxerga verdadeiramente como um filho de Deus? Você reconhece os talentos que Deus te deu, pelos quais você foi chamado, os talentos que Deus te chamou para você multiplicar? Lá em Mateus 25 conta a parábola dos talentos, né? Tinham 3 servos, um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. O Senhor saiu, foi viajar e deixou lá os seus servos cuidando cada um dos seus talentos. O que tinha 5, aí o Senhor voltou. O que tinha 5 tinha multiplicado os seus talentos. O que tinha 2 talentos tinha multiplicado os seus talentos. O que tinha 1 talento havia enterrado o seu talento. Sabe por que ele enterrou? Ele teve medo. E o Senhor cobrou dele aquele talento que ele enterrou. A verdadeira identidade transforma todo medo em posicionamento. Aqueles 2 servos que multiplicaram, com certeza eles tiveram medo, porque o Senhor era um Senhor rigoroso, muito correto. Mas eles fizeram o papel deles, multiplicaram. O terceiro servo não se posicionou. Não tomou a posição de filho obediente, de servo obediente. E quando nós tomamos a posição de filhos, o Senhor usa a nossa identidade para abrir as portas dos milagres. A nossa identidade, ela se revela quando nós escolhemos fazer o melhor com aquilo que Deus nos deu. Seja no seu trabalho, seja aqui na igreja, seja no seu lar. Tem espaço para todo mundo. Porque é para isso que Deus nos chamou, essa é a nossa identidade. Filhos que continuam o trabalho do seu Senhor, do seu Pai. E quando nós assumimos a nossa identidade, nós mostramos disposição, obediência e confiança de que o Senhor é quem vai nos capacitar. Deus já te deu talentos. E Ele te deu talentos porque Ele confia em você. E Ele te deu talentos porque Ele acredita no seu potencial. E Ele te deu talentos porque Ele sabe quem você é. Ele sabe a sua identidade, é por isso que o Senhor te deu talentos. Assim como um corpo, cada um tem o seu objetivo no corpo. Assim também a sua vida. Você tem um objetivo dentro do corpo de Cristo.
para honrar e glorificar o seu pai, para usufruir dessa paternidade, para usufruir da sua identidade de filho. E como reconhecer e exercer a sua identidade? Para a gente finalizar. Primeiro, para você reconhecer, conhecer, entender, porque às vezes você até pensa, eu sou filha de Deus, mas e na vida real? Você tem se posicionado como filha de Deus? Usufruído das bênçãos que Deus tem te dado? Então, o primeiro ponto é conhecer a Deus e entender que toda cura e toda transformação dependem totalmente do Senhor. Ele te deu identidade, mas é uma identidade dependente. Nós somos dependentes do Senhor. Segundo, você precisa examinar seu coração. Tem coração aqui que está cheio de ressentimento, de mágoa, de amargura. Coração que não libera perdão. Você precisa deixar Deus te curar. Deus te limpar, Deus te tocar, Deus te transformar. Porque não dá para ser idêntico a Cristo dessa maneira. Jesus, ele não teve ressentimento de ninguém. Nem de Judas que traiu ele. E ele sabia que ele ia ser traído. E mesmo assim ele amou e lavou os pés. E nós precisamos fazer isso no nosso dia a dia também. Às vezes a gente fica esperando uma coisa miraculosa. Mas são nas coisas simples que nós revelamos Jesus para as pessoas ao nosso redor. E o terceiro ponto para reconhecer e exercer a sua identidade é estar no centro da dependência. Quando você está no centro e na dependência de Deus, aí que você está pronto para viver o seu propósito. Porque não é pela sua força ou pelo seu entendimento, mas pela capacitação e pela sabedoria que somente o Senhor te dá. Então hoje é um dia para nós lembrarmos que Jesus morreu, Ele ressuscitou, e Ele me chama e Ele te chama para continuarmos a sua boa obra. Através de quem Ele nos chamou para ser. E Ele nos chamou para ser semelhantes a Ele. Para reconhecermos a nossa identidade. Quem nós somos. O que nós merecemos. Como nós podemos ser usados. O Senhor, Ele nos chama para sermos curados. E para sermos cura na vida de outras pessoas. Para sermos testemunho vivo da palavra dEle. E assim nós seremos chamados. Nós já somos chamados filhos de Deus. Porque o Senhor, Ele nos ama sem condição. Mas nós, em amor ao nosso Pai, é importante que nós nos entreguemos a Ele. E que nós deixemos o Senhor tratar de nós para que isso seja uma verdade na nossa vida. Para que nós não venhamos sofrer com o que as pessoas dizem, as pessoas usadas pelo inimigo, né? De que você não pode, você não é digno de receber amor, você não é digno de crescer no seu trabalho, você não é digno de ter uma família bem-sucedida, você não é digno de ser amado porque talvez alguém não te amou, mas o Senhor te amou. Amém? Então vamos exercer a nossa identidade, deixar o Senhor ser o nosso Pai. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus, nós estamos aqui nessa noite, em mais um culto, nesse momento na presença do Senhor. E eu quero te pedir, Pai, que em nome do teu Filho amado Jesus, as nossas identidades sejam reveladas aqui nessa noite. Que haja cura, que haja transformação dos corações. Que haja, meu Deus, um transbordar do Senhor em nós. Que toda palavra maldita sobre as nossas vidas seja retirada em nome do teu Filho amado Jesus e que elas não tenham efeito sobre nós. Porque o inimigo, ele quer nos acusar,
Ele quer dizer que nós não somos dignos de receber a tua bondade, a tua graça. Ele quer dizer que nós não somos dignos de morar no céu na eternidade com o Senhor. Mas o Senhor nos fez filhos, o Senhor deu o seu Filho único para que nós pudéssemos ser descendência do Senhor. O Senhor se entregou naquela cruz, Jesus, para que nós pudéssemos ter livre acesso a Ti, ó Pai. Para que nós pudéssemos viver a nossa identidade e para que nada mais nos acuse, porque nós somos livres, sarados e curados em Ti, Jesus. Tira, Senhor, toda dor, todo pensamento de rejeição, em nome de Jesus, de cada coração aqui que dói. E que essas crenças, Deus, que nos limitam de alcançar o alvo, que é o Senhor Jesus, e de cumprir o nosso propósito aqui na terra, sejam quebradas em nome de Jesus, pelo poder que há no Teu santo nome, Deus. Que nessa noite caia por terra toda máscara de autossuficiência, toda máscara de independência, porque nós somos dependentes, totalmente dependentes do Senhor, Deus. E o Senhor quer nos usar, o Senhor quer nos curar, o Senhor quer nos libertar, o Senhor quer nos dar o melhor dessa terra, o Senhor quer que nós usufruemos de tudo que o Senhor tem para nós. O Senhor quer, Jesus, nos dar uma vida em abundância, uma vida próspera em todas as áreas. E que nós possamos assumir essa identidade de filhos do Senhor. E enxergarmos todos os dias, diante das adversidades, que é o Senhor quem é o nosso Pai. O nosso Pai querido, Pai amado, Pai, Santo Pai. Aquele que nos escolheu para sermos filhos. Mesmo que o mundo tenha nos rejeitado, o Senhor nos amou. E o Senhor, Ele quer ocupar, meu amado, aquele lugar no teu coração que você acha que não cabe nada, mas cabe Jesus. Aquele espaço que alguém feriu, aquele espaço que alguém que era para estar ali não está mais. O Senhor, Ele quer ocupar esse espaço e o Senhor, Ele se encaixa perfeitamente nesse espaço. Ele quer assumir a paternidade sobre a sua vida. Deixa o Senhor ser o teu Deus, o teu Pai. Não enxergue o Senhor como um Deus distante, um Deus frio, não. O Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus que quer te abraçar, te curar. O Senhor é um Deus que quer se apresentar face a face para mim e para você. O Senhor, Ele quer um relacionamento de pai e de filho comigo e contigo. O diabo, ele vai tentar nos fazer sentirmos órfãos muitas vezes. Mas o Senhor, Ele quer ocupar esse espaço. Sabe por que o diabo, ele quer fazer isso? Porque ele sabe que quando a nossa identidade é ferida, quando a nossa identidade é ferida e quando nós não enxergamos Deus como nosso Pai, nós não cumprimos o nosso propósito aqui na terra. E o Senhor, Ele quer, em nome de Jesus, fazer cair por terra nessa noite toda ferida na sua identidade, para que você possa viver uma vida plena em nome de Jesus. Oh Senhor, nós queremos viver uma vida plena na presença do Senhor, cheios do Senhor, que o seu gozo, a sua alegria, a sua paz transbordem em nós. E que nós nos importemos sim, Jesus, com o testemunho que nós damos lá fora. Porque o nosso testemunho, ele tem que ser conivente e coerente com quem Tu és. Com quem Tu és, com a transformação que o Senhor faz. O nosso testemunho precisa ser assim. Senhor, nós somos falhos, nós somos errôneos. É o Senhor quem nos capacita. É o Senhor quem nos capacita, Pai, nos use, nos cure. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.